pasado. Sempre é bueno estar de maneira virtual, pero creio que nada substitui estar face a face uns com os outros. Então, esse é o desejo que em breve possamos estar todos juntos novamente. Bem, para a apresentação de hoje, eu separei um pouco em algumas etapas e o que vamos fazer, deixa poner mi apuntador acá. Lo que vamos fazer então é fazer uma pequena introdução onde vamos mirar o que está passando com o programa genético de Highline e em função do que está passando com o programa genético, você vai entender muito por que se hace o que se hace em nutrição, por que estamos direcionando a nutrição desta maneira. Então, sempre um contato bastante cercano entre o departamento de serviços técnicos, a fronte de nutrição, com o departamento de genética, que está sempre nos apoiando, quais são as perspectivas, qual é o futuro, para que assim possamos ter um programa nutricional mais adequado. Vamos também mirar um pouco de algumas, mais como recordatórios de las importâncias de algumas etapas fisiológicas de las aves, sempre falando muito neste aspecto preventivo de la nutrição e não curativo. E aí vamos a uma etapa final da produção, onde vamos mirar, da apresentação, onde vamos realmente mirar um pouco mais os novos níveis nutricionais e como estão as guias. Temos uma guia de Highline Brown nova salindo agora do horno e possivelmente em alguns meses uma DW80 também, mas já vamos poder mirar também uma prévia de como se estão desenvolvendo esses níveis nutricionais, ok? Pois bem, empezando então, e déjame sacar meu vídeo acá, empezando então com a parte de atualização do programa genético de Highline. Que passou? Ok. Bem, o que nós outros miramos é que por alguns anos tivemos bastante ênfase em ganância, em aumentar o peso corporal ou aumentar a capacidade de ganância de peso corporal das aves, não necessariamente as células mais pesadas, pero que se ganassem peso mais fácil. Isso se hizo hasta 2014 a níveis de linhas puras, então tivemos um aumento de peso de huevo ou de peso corporal nas aves hasta 2017, 18 em linhas comerciais e depois uma estabilização, pero aí hasta o aspecto de abuelas, de todo isso. Então, o que miramos é que as aves atualmente ganham peso muito mais facilmente. E, obviamente, esse peso se vai converter em muito mais persistência de postura, pero também em alguns ajustes necessários a ser em las etapas de crescimento, que vamos mirar um pouco mais à frente. Muita ênfase em la qualidade de cáscara, especialmente depois de 65 semanas, e se há mais qualidade de cáscara, há mais persistência. Vamos falar um pouco também sobre esta inter-relação entre qualidade de cáscara e persistência de produção, e também entre os aminoácidos, entre a energia e também com qualidade de cáscara. Muita atenção na eficiência alimentícia, que sempre foi o carro-chefe de Highline, o ponto forte de Highline, então isso sigue bastante forte. E, obviamente, a questão genômica, que nos dá hoje muito mais precisão e seleção temprana, há muito mais acurácia na informação, muito menos influência externa nos níveis de dados. Nosso departamento de investigação e desenvolvimento também uma forte reforço na estrutura. Agora trabalhamos com 2 granjas de crescimento e 3 granjas de produção, sendo a última granja de produção agora 2019, uma granja bastante nova, bastante moderna. Todas nossas aves estão em ciclos únicos, hasta 105 semanas, então isso nos dá realmente uma precisão bastante interessante de dados de ciclos largos. Todos os produtos, todas as linhas, hoje se pode fazer de maneira muito rápida através de granjas pedigree, especialmente as linhas macho. Então, é muito mais rápido para que o produto ou para que as novas tendências cheguem a campo, cheguem às linhas comerciais. E hoje, não somente os machos, pero todas as linhas estão em seleção genômica, então muito mais precisão e muito mais rapidez em la seleção, certo? De mi ponto, o que interessa muito em la parte de genética é a seleção que se hace por eficiência alimentícia.
onde nós outros sempre trabalhamos com as aves em jaulas individuais, com uma medição bastante precisa da parte de consumo de alimento, como podemos mirar acá, e aí o que se hace é fazer um cruce deste consumo de alimento com o peso de ave, com a massa de huevos, e aí ter uma ingesta residual de alimentos, onde teremos uma seleção por esses pontos. Cada ponto aqui é uma ave distinta, com seus distintos consumos de alimento, com suas distintas massas de huevo, e o que buscamos, obviamente, são as aves que tenham um consumo de alimento mais baixo para produzir a massa de huevos mais elevada possível, que é como esse círculo azul, são as aves que acabam se selecionando por essa particular característica de eficiência alimentícia. Outros pontos de genética que também vale a pena falar seria a questão de color de cáscara para brown, que seguimos sendo a ave de color brown que tem a cáscara mais uniforme entre todas as aves de color brown. É bastante uniforme, com muitas poucas pecas, com muitos poucos problemas. Não é, sabemos, a cáscara mais oscura, pero sim a mais uniforme. E aqui miramos a ganância ano a ano que há nessas linhas. Recuerden que acá estamos hablando de generación pedigree, entonces hay que poner como 4 años más acá para que se tenga las líneas comerciales. La mesma análise hablando em qualidade interna de huevo, de unidade HAL, que sigue sendo uma característica também bastante forte para a Highline. A Highline está baseada em um país que tem como 30-40% de sua produção de huevo para a indústria, então a qualidade interna de huevo também é bastante importante para nós outros. E sabemos que, obviamente, o grande esforço de qualquer casa genética atualmente se dirige a basicamente número de huevos, pero huevos que sejam vendíveis. Então, há que trabalhar muitíssimo em qualidade de cáscara, e aqui está o grande esforço. Highline hoje trabalha não por grossor de cáscara, pero por um biocomplexo de qualidade de cáscara, onde se faz muitas análises de grossor, de flexibilidade, de força de quebra, de um complexo biodinâmico. Entonces se hace la medición de los huevos en los polos, en el Ecuador, de múltiplas maneras. E realmente aí nós outros estamos vendo uma ganância bastante interessante nesse ponto, aunque sabemos que qualidade de cáscara é como 70-80% fatores externos, nutrição, ambiência, sanidade e muita pouca ganância genética. Então, é dizer que nós outros jamais vamos ter uma ave que vai ter uma boníssima qualidade de cáscara, independente do que se hace a campo. O que se hace a campo sigue sendo o mais importante para ter uma boa qualidade de cáscara. Com isso, breve resumo do que se espera para a Highline Brown nos próximos anos. Como você pode mirar, a principal seleção que nós outros temos a número de huevos é por persistência de produção e não exatamente por um pico de produção mais elevado. Vamos mirar um pouco mais à frente essas diapositivas. Pero lo que passa é que nós outros estamos, então, miramos a ganância de produção muito mais no período depois de 45, 50 semanas. Ok? Então, aqui quantos huevos se espera 60 semanas por generação, quantos huevos se espera a 90 semanas por generação, peso de huevo a 40 semanas. Então, Highline Brown sigue tendo um pouco de ênfase em peso de huevo, pero sabemos que os dois são um pouco concorrentes. Se um hace muito esforço a peso de huevo, sacrifica número de huevos, ou se hace muito esforço a número de huevos, sacrifica peso de huevo. Então, há um equilíbrio aí entre o que se busca entre as duas características. Força de quebra, como hablamos, realmente bastante ênfase acá, e no que estamos mirando cada vez mais, uma redução uma melhora da eficiência alimentar, uma redução da conversão alimentar. Ojo que isso não significa que estamos selecionando as aves para que consumam menos alimento. Ao revés, do que vamos mirar a campo, é que muitas vezes as aves estão consumindo mais alimentos que as próximas gerações, pero integrando muito mais massa de huevos que a geração anterior. Então, a ave é mais eficiente, pero isso não significa que consume menos alimento. La mesma gráfica miramos acá para W80, então miramos algo bastante similar em número de huevos a 60 e 90 semanas. Essa já é uma ave que não há uma pressão de campo para peso de huevo mais elevado, então a pressão acá é zero para incremento de peso de huevo, o que significa que se pode ter um pouco mais de esforço ou é mais fácil de lograr esse aumento de número de huevos.
a força de quebra e a conversão alimentícia também seguem como características que estamos buscando, ok? Pero então, se miramos o que está sendo a genética e qual é o futuro de la línea, empezamos a falar um pouco de como se molda a nutrição a respeito a isso. Então, miramos um pouco os aspectos generais de nutrição. As aves comerciais, como dissemos na introdução, ganham peso mais facilmente e têm mais apetite durante a cria. Então, esse sempre foi um reclamo um pouco constante hasta os anos 2018, 2019, talvez, a dificuldade de lograr ganância de peso nessas aves. E hoje, na verdade, o que passa é ao revés. Nossos principais problemas que estamos tendo com relação a peso corporal é excesso de peso corporal na terceira etapa. Então, hoje há que ter muito mais cuidado com sobrepesos nesta etapa e se hace bastante conveniente fazer uma dieta de desarrollo com menos níveis nutricionais, hasta ensinar as aves, vai ajudar as aves a aprender a consumir um pouco mais de alimento e sigue sendo opcional prover dietas densas, não significa que não se pode trabalhar com dietas densas, há em si granjas que fazem a opção de seguir com dietas densas pensando em baixos consumos, é totalmente factível, temos empresas que jamais barram de 3.000 quilocalorias em la etapa de crescimento, de levante. Então, sim, é possível, só há que trabalhar a questão de consumo e suministro de alimento de maneira um pouco distinta, ok? Lo que miramos, então, algo que é bastante mais comum hoje, que era bastante raro há 3, 4 anos atrás, a possibilidade de ter um sobrepeso marcado em highline, quando não se hace um controle forte desta característica. Acá miramos um lote de highline brown, que tem praticamente 2 semanas e meia adelantada em seu peso corporal por esse tema. Então, é algo que há que ter um pouco mais de atenção. Com isso, as dietas de pré-postura, então, se tornam fundamentais, porque essas aves estão crescendo mais facilmente, estão entrando em produção um pouco mais facilmente. Então, fundamentalmente, ter uma dieta de pré-postura para alienar os huesos medulares com cálcio. Sabemos que hoje o grande empecilho de ter um ciclo mais largo não é o número de huevos, pero sí qualidade de los huevos. Então, a pré-postura é algo fundamental para que se tenha qualidade de huevo, porque não solamente vai alienar os huesos medulares neste momento, quando a semana 15, 14, quando a ave empieza a direcionar o cálcio não mais para o esqueleto, para alienar os huesos medulares de cálcio, pero também para que a ave aprenda a consumir um pouco de cálcio mais grueso. Essa é a etapa onde devemos começar a suministrar cálcio grueso a essa ave, para que se acostumbre. O que vemos a campo, em geral, as aves que não consumem cálcio grueso na etapa de pré-postura são muito menos eficientes em regular-se a consumo de cálcio grueso de acordo a seus requerimentos. E as aves que sim começam a ter como 50, 60% de seu cálcio na pré-postura já como cálcio grueso, são bastante eficientes em comer solamente o que necessita. Então, é muito difícil ter qualquer risco de hipercalcemia nestas aves. Vamos falar um pouco mais adiante, pelo a dieta pré-postura nos ajuda muito também a trabalhar o programa de luz e a estimulação luminosa. E as dietas pré-pico, que é algo que também vamos falar, que é uma opção que se pode fazer, não se pode fazer, mas sempre que se hace, se tem muitas vantagens em aumento mais rápido de peso de huevo, persistência de produção e qualidade de cáscara. Pero vamos falar um pouco mais em detalhe. Bem, hablamos entonces que la selección está fuertemente para persistência de produção e aqui miramos de maneira bastante interessante este ponto. Se miram, por exemplo, as aves de la geração 1984, mira que interessante que esta ave começava a produzir a semana 20 e 22, chegava a um pico de produção de 91, 92 e não mais do que 2, 3 semanas já barrava de 90% e terminava bastante abaixo. Entre 84 e 98 que se teve a grande ganância entre princípio de produção e pico de produção. E uno pode mirar que entre 1998 hasta a generação atual, as ganâncias em pico de produção não são tão elevadas, pero sí lo que se nota muito mais é a persistência, que cada geração se torna um pouco mais persistente em produção. Hasta que se pode mirar por nível de guia, algo bastante interessante. Então, a generação de aves de 1984 subia a 90 e algo por cento e já a 34 semanas já estava por debaixo de 90% novamente. Assim, vai de 92, se ganhou como 6 semanas acima de 90%, e assim se vai até a generação atual, que por guia
barra de 90% a semana 55. Pero nós outros sabemos que quando se mira a campo, as aves bem manejadas, hoje não é difícil de ter aves cercana a 67 hasta 70 semanas, a um cercana a 90% de produção. Então, as aves são muitíssimos mais persistentes. E bem, como isso nos afeta a nutrição? O primeiro ponto é exatamente isto. Se nós outros temos aves cada vez mais persistentes, nós outros temos que seguir dando nutrientes para que essas aves tenham persistência. Então, por isso, vão mirar em la guia. Nossa recomendação, e creio que hace muito sentido, de seguir trabalhando com recomendações de energia, com recomendações de aminoácidos, por produção ou por massa de huevos, independente de la idade. E, pero lo que notamos é que as aves, obviamente, seguem ganhando idade e, obviamente, são menos eficientes em converter alimento em qualidade de cáscara. Por isso, a cáscara, como tal, o manejo de cálcio e fósforo se hace por idade. Então, uma vez mais, bastante importante, aminoácidos de energia por massa de huevos, cálcio e fósforo por idade. Ok? E vamos mirar de onde saíram esses requerimentos acá. Pero tener em mente que os dois têm uma função bastante múltipla. Nós outros, em geral, miramos como aminoácidos e energia muito mais por produção e de huevos e massa corporal e cálcio e fósforo por qualidade de cáscara, pero o que vamos mirar é que os aminoácidos de energia afetam sim muito a persistência, é o ponto principal, pero também vão ter um aspecto bastante importante em qualidade de huevo. E assim como cálcio e fósforo, o principal ponto é a qualidade de huevo, mas também vão estar diretamente ligados à persistência de produção em uma ave. Uma ave não vai ter boa persistência se tem uma deficiência de minerais. Isso vamos falar um pouco mais à frente, ok? Pelo bem, entrando um pouco mais a los específicos da parte nutricional, vocês sabem que sempre eu gosto de ter a nutrição como um aspecto preventivo e jamais como um curativo. Então, vamos mirar acá que é fundamental lograr as ganâncias de peso em las etapas iniciais e aunque uma ponedora comercial possa ter uma ganância de peso compensatório, jamais vai ter desarrollo de sistemas compensatório. Ou seja, se hasta las 5 ou 6 semanas a ave não ganhou o peso que deveria, pode ganhar esse peso e volver ao estándar depois, pero o sistema digestivo e o sistema imunológico já quedou subdesarrollado. Então, esse vai ser uma parvada que vai ter muito mais desafios sanitários, porque não tem um sistema imunológico bem definido, vai ter muito mais dificuldade de conversão, porque vai ter um intestino mais curto. É interessante, quando uno necropsia aves a 5 ou 6 semanas, vai notar que a ave mais desarrollada e menos desarrollada pode ter 7, 8% de diferença de largo intestinal, somente por essa etapa. E aí, siguen as etapas. Aí miramos que a segunda etapa para nós outros é o principal, porque acá é onde se desenvolvem os huesos, os músculos, e aqui se constrói o potencial de qualidade de cáscara. Se aqui se constrói o potencial, é nesta etapa de terceira etapa de crescimento e pré-pico, é onde se llena este potencial e que se hace com que a ave tenha uma boa qualidade de cáscara. Ok? E é tão fundamental isto que hasta hay uma publicação que não é recente, uma publicação de los 90, que mostra como as variáveis de produção são intimamente afetadas por el peso corporal a la semana 5. Então, mais produção a pré-pico, mais persistência de produção, menos mortalidade. E se, obviamente, eu tenho mais huevos e menos mortalidade, tenho muito mais huevos por ave alojada a distintas idades. Ok? Então, fundamental que se logre essas ganâncias de peso, especialmente as 2 primeiras etapas, e depois que se tenha uma atenção para não ter sobrepeso acá, porque como miramos, é a etapa onde se desenvolve a graça, e se uma ave tem um sobrepeso compensatório, vai ter muita graça e pouca estrutura, o que não é interessante. Miramos acá que quando se habla de ganância semanal de peso, a segunda etapa onde se desenvolve o esqueleto é a mais intensa para uma ponedora comercial. Então, realmente é a etapa que temos que ter bastante atenção quando o desafio principal é a qualidade de cáscara. As outras etapas, sim, são importantes, mas essa é a fundamental, que não se tenha qualquer tipo de problema. Ok? E aí,
obviamente, se estamos falando que estudo na prevenção, é interessante mirar o que se pode fazer nesta etapa com olhos muito mais preventivos. Então, um aspecto fundamental que me parece é que e me gustam muito esses alimentos peletizados comerciais, que é bastante interessante e que nós outros lo tengamos como muito mais algo de largo prazo. Então, miro algumas empresas que às vezes falam, eu utilizei por 5 semanas ou não utilizei, pero o peso al final, a las 17, 18 semanas, fui al mesmo. Foi o mesmo, pero não é esse o ponto. Nós outros queremos que a nave tenha mais uniformidade e mais ganância de peso em essas etapas iniciais, mesmo que depois cheguem a 17, 18 semanas com o mesmo peso. Pero especialmente ter isso de maneira uniforme é fundamental nessas etapas. E isso para mim é a grande vantagem desses alimentos, que é um alimento que não permite a polita a ser consumo seletivo de alimentos e não ter um consumo desbalanceado de nutrientes. Então, isso é fundamental. Há outras vantagens, como os aditivos que aqui se põem, hasta uma possível melhor digestibilidade do almidão por el tema de tratamento térmico, pero a mim o principal ponto e solamente a impossibilidade de ter uma seleção de alimento, a mim já se paga tudo isso. Ah, programa de luz. O programa de luz é um aspecto bastante importante e nós outros falamos fortemente em todas as etapas. Daniel, que está cá, é nosso especialista em manejo e se pode customizar de acordo a cada propriedade para ter as ganâncias de peso que se necessita, mas também ter os princípios de produção e os pesos de huevos que se deseja. Então, você pode trabalhar fortemente nisto. E o manejo das aves, obviamente. Todo isso se perde se nós outros não temos uma boa densidade das aves, se não temos uma boa ambiência. Eu sigo, mesmo como sendo com nutricionista, eu sigo dizendo que o manejo é o fundamental e não há nutrição, não há produto que possa arrojar pontos de manejo. Esse é o fundamental. Ok? Então, se nós outros estamos hablando dessas aves ganhando peso ao princípio, chegando a 6, 12 semanas com uma boa ganância de peso, a mim depois o ponto principal é ensinar essas aves a ter um bom consumo de alimento, porque nós outros notamos que obviamente é mais barato, ao menos, ter o consumo de nutrientes por um bom consumo de alimentos do que por um adensamento forte da dieta. Se essa é a opção, obviamente, uma vez mais, não estou dizendo que ela é certo ou ela é equivocado, mas se nosso objetivo é fazer com que as aves tenham um bom consumo de alimento para alimentar com aves um pouco menos ou com alimentos um pouco menos densos, esse seria o caminho. E uma das principais maneiras de fazer isso é começar a ensinar as aves a consumir dietas um pouco menos densas já em la etapa de crescimento. Então, aqui miramos uma publicação de Lisson que vai nos mostrar que as aves, e isso miramos em pruebas tanto em blancas como de color, seguem sendo bastante eficientes em regular-se por por níveis de energia. Se nos damos mais energia, consome menos. Se damos mais energia, se damos menos energia, consome mais alimento. E aqui uno pode mirar, por exemplo, que quando se vai de um alimento de 2.950 a 350 ou ao revés, não há diferença estatística de peso corporal. Hasta lá 2.850, há uma pequena diferença estatística, pero hablamos basicamente de 60 gramos a esta ou 40 gramos a essa, bastante pequena, pero sim há uma diferença bastante interessante de quantidade de consumo de alimento, como uma ave pode barrar como praticamente 10% seu consumo acumulado de alimento conforme as aves consumem mais ou menos energia por quilo. Ok? Então, é uma maneira de ensinar as aves a comer, desenvolver sua capacidade de consumo de alimento para que tenham nutrientes suficientes. Uma outra maneira, como falamos já muitas vezes, é a granulometria de alimento. Nós outros miramos que, por exemplo, saindo de 336 micrones a 1.100 micrones, nós outros temos uma ganância linear de peso de molleja. Então, nós outros o que recomendamos, salvo algumas exceções, é que se trabalha entre 900 e 1.200 micrones a partir já de sexta semana, para que as aves desenvolvem a molleja, que se tenha uma molleja bem desenvolvida como essa, ok? Pero fundamentalmente, a mim, o principal é que nós outros possamos garantizar que as aves tenham um consumo íntegro e total de alimento. As ponedoras, sabemos, les gusta a parte de alimento mais gruesa, as partículas gruesas, e se nós outros não
temos um manejo adequado, o que pode passar é que as aves consumem solamente os gruesos é sempre deixem por trás ou sem consumir os finos. Então, a mim é fundamental manejar a servida de alimento para que se tenha ao menos 1, 2 horas ao dia com os comedeiros bastante baixos, assim, para garantir que as aves tenham tempo e oportunidade para consumir a porção de finos, onde vai estar as vitaminas, as minerais traça, os aminoácidos, tudo isso vai estar na porção de polvo, ok? Então, fundamental manejar desta maneira, sempre que possível. Há algumas exceções por tipo de comedeiro, por largo de galpão, pero de regra general, seria interessante hacerlo. Salindo desta etapa e já fazendo uma transição um pouco à etapa de produção, começamos a falar de el alimento de transição, de la pré-postura, como chamamos. Então, a mim, esse é um de los mais importantes, como disse, por diversas, por todos os que hablamos ao final, ao princípio, que não vamos repetir, pero a mim, o momento é algo fundamental. Então, se nós outros miramos, às vezes se diz, estimule as aves por desenvolvimento de cresta. Vamos ao galpão e encontramos isso, uma ave desta maneira, uma ave desta maneira. Como estimular? Quando estimular estas aves? E a mim, a pré-postura nos ajuda bastante nisso. Uma maneira bastante prática, que me parece, é sincronizar pré-postura com estímulo luminoso. Por quê? Porque nós outros falamos de um consumo de 10 a 14 dias de pré-postura, pero também falamos del momento de estimulação luminosa a los primeiros huevos, também de 10 a 12 dias, talvez. Então, é algo bastante interessante de ser. Como hacemos? Quando a ave está consumindo crescimento, desenvolvimento, nós outros vamos medindo o peso corporal. Quando você está chegando ao peso próximo da estimulação lumínica, nós outros começamos a controlar esse inventário. E aí, quando chega ao peso da estimulação, nós temos os dois. Estimulamos as aves e cambiamos a pré-postura. Essa ave vai quedar 10 a 14 dias, como 900 gramas, 1 quilo de pré-postura acumulado por ave. E aí, ao primeiro huevo, temos acá, e a não mais do que 2% de produção, se deveria cambiar a um alimento produção, pré-pico, fase 1, pico, como queiram. Pero, esse seria o cenário ideal de se fazer, pero fundamental ter uma boa uniformidade para ser isso. Alguns pontos da pré-postura, uma quantidade de cálcio mais elevada para que llenem os huesos medulares com cálcio, fundamentalmente 50% deste alimento com cálcio grueso. A uniformidade, como dissemos, vai ser fundamental. E uma característica é que uno pode adelantar alguns dias ou atrasar alguns dias o princípio de produção de acordo com os níveis de aminoácidos e energia que se trabalha na pré-postura. Então, também se pode dar um pouco mais de tempo ou não para as aves, ok? E aí, haciendo a transição de pré-postura a produção, vem lo que hablamos de dieta pré-pico, que é uma opção, não é algo obrigatório, pero que sempre é bastante interessante os resultados. Não é algo novo, isto acá se habla desde 2015, 2016 com mais intensidade. Acá está uma publicação de Poultry World de 2016, dizendo basicamente que para que se tenha um bom começo da produção, as aves se deve maximizar a ingesta de nutrientes para que as aves não mobilizem reservas corporais. Ou seja, que as aves tenham a produção sem consumir tanto as reservas corporais. E que se pode fazer isso por uma concentração de dietas, pero fundamentalmente que se pode alternativamente barrar o conteúdo de energia para que as aves tenham um estímulo ao consumo de alimentos. Como dissemos, as aves consumem alimento de acordo com a densidade energética. Ok? Então, acá está uma publicação de Troll Nutrition, que me pareceu bastante interessante. Também, creio que 2015, 2016, se não estou equivocado, onde fizeram uma prova com alimentos controle, que é todo nível regular, com alimento enriquecido, onde todo elevado, vitaminas, minerais, energia e aminoácidos, e a dieta pré-pico, onde tinha todo aumentado, exceto por la energia, que era mais baixa. E fizeram a prova de 19 a 24, hasta 19 a 32 também, e realmente as principais ganâncias estão nessas etapas iniciais. 19 a 24 semanas, o que passou, quando se hace la pré-pico comparada ao promédio da dieta controlada e la enriquecida, se logrou 4% mais de produção de huevos, 2% mais de peso de huevos, 5% mais de massa de huevos e 3,7% melhor la conversão alimentícia.
Então, isso é bastante interessante. Nós outros recomendamos de maneira general como 19 a 21, 19 a 24 ao máximo, pero sempre os resultados são bastante interessantes. Então, como quedaria isso? É mais ou menos isso. Nós outros teremos esse período crítico acá, de 19 a 21, de 19 a 23, e o que hacemos é um esforço mais elevado para que as aves, mais elevado em número de fases, para que as aves logrem consumo e assim tenham um consumo de nutrientes mais interessante. Por que é o período crítico? Porque, obviamente, está aumentando peso de huevo, está aumentando peso corporal, está aumentando a produção de huevos e tudo isso em um momento onde o consumo de alimento aún é baixo. E como mostrou essa publicação de Poultry World, o objetivo acá é que as aves logrem a produção sem sacrificar tanto as reservas corporais. Então, há alguns indicadores que podemos ter em conta para certificarmos que isto passou, e um dos principais é a ganância de peso corporal entre primeiro huevo e pico de produção. E para uma W80 deveria quedar em 22%, e para uma ave brown em mais ou menos 20, 21% do primeiro huevo ao pico de produção, a ave deveria ganhar isso de peso. E também há algumas variações de linhas macho, pero mais ou menos 28% de peso de huevo e 17% em labrão, e um aumento de consumo de alimentos cercano a 30% nas duas linhas. Então, se nós outros logramos esses indicativos, esses indicadores, significa que a ave logrou atingir o pico de produção sem sacrificar tanto as reservas corporais, ok? E aí, se hablamos de pré-pico, hablamos de aminoácidos, hablamos de energia, hablamos de cálcio e fósforo, pero não se pode olvidar de vitaminas e minerais. Também, recordem que a maior parte das casas premixeiras fazem os cálculos de níveis de vitaminas e minerais pensando em uma ave com um promédio de consumo X ou o que seja, não sei se 90, 100 gramas, não interessa, pero fundamentalmente o que se sabe é que as aves estão consumindo menos alimento ao princípio de produção. Então, me gusta de fazer um booster também de vitaminas e minerais em la etapa pré-pico, que seria um 20% mais de vitaminas e minerais mientras se utiliza a dieta pré-pico, e vai ser a distintos níveis de consumo para 36, 80 ou Highline Brown, ok? Então, com tudo isso, nós outros vamos ter muito mais possibilidade de ter um princípio de produção à idade correta, e a mim isso é fundamental, porque acá vamos mirar uma pequena simulação de quanto nos custa começar a produzir huevos em uma idade correta e quanto nos custa a produzir esses huevos em uma etapa mais tardia. Então, se nós separamos acá em 35 semanas e 65 semanas, hicimos as contas de quanto nos custa para uma parvada de 30.000 aves a produzir esses huevos. Então, miremos acá que acá, obviamente, a produção é muito mais elevada neste período, então a quantidade de huevos por semana é muito mais elevada do que neste período que se tem acá. Muito menos mortalidade, então há mais aves produzindo do que neste momento. Se há mais aves produzidas e mais produção, se tem muito mais número de huevos produzidos por semana, como 194.000 acá, 146.000 acá, como 47.000 huevos menos por semana nesta etapa. E um consumo de alimento aún mais baixo nesta etapa do que nesta. Então, quando se faz a conversão alimentícia, se tem 103 gramos de alimento para produzir cada huevo de 18 a 35 semanas e 153 gramos para produzir cada huevo de 65 a 90 semanas. Então, é fundamental que nós outros não derramos as aves se retrasar. Pero isso não significa que devemos forçar as aves a produzir antes de estarem preparadas. Isso é fundamental entender a diferença. Não retrasar, pero não estimular a produzir antes do momento adequado. Porque se isso passa, a consequência que vamos ter é essa. Aves que logram, que têm um princípio de produção muito mais temprano, que logram um pico de produção mais temprano, pero aí consumem as reservas corporais e não há persistência de produção depois. Ok? Então, há que encontrar um balance nesta etapa. Certo? Aí, saindo do momento de pré-pico, aí as coisas mudam um pouco. Todo esse esforço por câmbio de fases mais rápido, isso não é tão mais importante, e aí vamos buscar o período de pós-pico, como manter as reservas e manter a qualidade de cáscara, ok? Então,
os principais pontos em la etapa de pós-pico seria fundamentalmente manter a massa de huevos elevada, sim, obviamente consumir tantas reservas corporales e conservar as reservas de cálcio no hueso medular. Então, aí o principal é começar a entender como alimentamos essas aves, e acá eu tenho minha sugerência, que não é obviamente o certo ou o equivocado, solamente minha sugerência. Acá temos muitíssimas equações disponíveis, tenho algumas referências bibliográficas acá, pelo que hice neste exemplo. Uma ave, acá um perfil de Haline Brown, certo? Uma ave com este peso de 1,85, a ganhando um pouquinho de peso corporal, a 96% de produção, com um peso de huevo de cercano a 58 gramas, a uma temperatura ambiental de 21 graus e a com 100% de score de plumaje. Então, essa ave, se hablamos de uma brown, me necessita como 318 quilocalorias a dia. Se hablamos de uma blanca, um pouco mais, 324, porque obviamente esse peso não seria o mais correto para a blanca. E aí eu tenho isso. Se tenho um alimento como de 2.830 quilocalorias para esse consumo, eu vou prever que esta ave vai me consumir algo cercano a 112 gramas por ave dia com este alimento para esse requerimento. Se hablamos de jaula, se hablamos de free range ou de cage free, hablamos de umas 3, 4 gramas mais para esse mesmo alimento, porque obviamente essas aves teriam um pouco mais de requerimento. Tendo isso em conta, hacemos as mesmas contas agora para aminoácidos, então a mesma ave, o mesmo peso, a mesma massa de huevos, e acá nos vai sair então quanto seria o consumo necessário de lisina para esta ave, e aí se tenho os 112 gramas que acá tem de previsão, eu tenho os mesmos 112 gramas, me disse quanto eu necessitaria de lisina digestível nesse alimento. Tendo a base de lisina digestível, basicamente se há a recomendação que está na guia de proteína ideal, então uno vai ter o perfil de la dieta pensando nesse consumo de alimento e nesses requerimentos, ok? Então, assim, seria uma maneira que podemos trabalhar um pouco mais independente da guia, pero tudo isso está em la guia, com as sugerências de consumo para cada farra de consumo de alimento de 5 gramas, então tudo isso estaria listo já em la guia, somente como um exemplo acá. Lembrando que nós outros hacemos os câmbios de energia muito mais relacionados à produção de huevos, hasta peso corporal, e a massa de huevos nos direciona muito mais os câmbios de aminoácidos, pero obviamente está tudo intercalado, todos afetam todos, é muito mais o que afeta mais. Acá. Um ponto interessante é esse. Quando se mira a alocação de nutrientes ou de energia na ave fisiologicamente, nós outros miramos que para peso corporal ou para energia, como um 55% mais ou menos vá para mantenimento de peso corporal e um 40-45% vá para massa de huevos e termorregulação desta ave. Então, o que passa? Quanto mais aumenta este peso corporal, e quanto mais diminui essa produção, mais eu vou ter energia gasta para mantenimento e menos para produção de huevos. Ou, se pensamos ao revés, quanto mais tempo essa produção sigue elevada, mais eu necessito energia para produção de huevos. Por isso que se vai mirar um tema que é bastante interessante, que quanto mais persistente um lote, muito menos se pode barrar a energia. Por isso, muito mais esse conceito de dietas isocalóricas, porque os lotes estão cada vez mais persistentes em produção, ok? Um detalhe que há que entender é que, como dissemos, então, muito mais alocação de energia para mantenimento do que para produção de huevos, pero quando se compara aminoácidos um pouco ao revés, então muito mais aminoácidos diretamente à massa de huevos. Se hablamos de pré-pico, lá aves a 1 estão ganhando um pouco de peso, de crescimento, então há 70% mais ou menos de los aminoácidos para cá, pero em pós-pico, 80 hasta 85% de los aminoácidos diretamente à deposição em massa de huevos. Por isso se nota que os câmbios muito mais rápidos e hay que ter muito mais atenção aos aminoácidos e câmbios mais sencillos, câmbios um pouco mais delicados em la energia. Não se pode cambiar de maneira tão brusca. E também entender que a energia é o que está direcionando tudo. Então, se uma ave tem um déficit energético, o que vai passar é que por catabolismo vai cambiar esses aminoácidos para absorvê-los como energia.
Então, a energia é o fundamental que lo tenha adequado, e aí, se está adequada, não la tocamos e trabalhamos muito mais em aminoácidos. E é o que vamos mirar acá. Miren que interessante esta gráfica, que acá temos os cálculos de massa de huevos, energia e curvas de lisina, de acordo a essa produção. Então, se miramos que a energia para um lote que tem uma boa persistência vai ser muito mais constante, até o ponto que barra um pouquinho, aí se barra um pouco os requerimentos de energia. Pero la lisina, mira que interessante, que é muito paralela a las curvas de massa de huevo. Então, por isso que digo que os cambios de aminoácidos hay que ser um pouco mais rápidos, um pouco mais ágeis, de acordo a la massa de huevos que produz um lote. E a energia é um câmbio um pouco mais lento, de acordo a peso corporal, ao consumo, hasta a produção de huevos, como queiram, pero que não cambiemos de maneira tão intensa, porque sabemos que a ave vai cambiar, obviamente, seu consumo de acordo a isso, e obviamente todo aí é o consumo de aminoácidos como tal. Sabemos que o consumo de energia, como dissemos, é a clave para a persistência. Quanto mais persistente, menos se pode barrar a energia de um lote, ok? Então, notem que vai ser muito linear esse requerimento de energia. E aí, através dessa maneira, hice algumas simulações acá de como trabalhar energia, aminoácidos, de acordo a distintas realidades. Então, acá uma simulação onde estamos tentando controlar peso de huevo de um lote, pero sem afetar tanto o peso corporal. Então, se nesse caso nós outros mantenemos os níveis de energia e gradualmente vamos barrando os níveis de aminoácido para controlar o peso corporal. Se nós outros, em contrapartida, queremos limitar os dois, tanto o peso corporal como o peso de huevo, vamos fazer redução nos dois, pero como disse uma vez mais, cambios muito mais delicados, cambios muito mais pequenos em energia do que em aminoácidos. Então, o que me gusta hacer, por exemplo, é para cada 5% de aminoácidos que me barro não mais do que 2% de energia, para que a ave não tenha um sobreconsumo de alimento. E acá, uma outra situação onde os outros do que estamos tentando fazer é controlar peso corporal, pero aumentar peso de huevo. Então, o que você pode fazer é como barrar um pouco a energia e manter o peso ou os níveis de aminoácidos, porque você está estimulando essa ave a consumir um pouquinho mais e não barramos, e assim vai ter muito mais peso de huevo, pero também provavelmente um consumo de alimento um pouco mais elevado. São distintas situações, são meramente simulações que pode ser customizada para cada realidade que necessitamos, ok? Então, aí, se hablamos já de aminoácidos, se hablamos de energia, há que falar um pouco mais de cálcio e fósforo. Volvemos a esta gráfica que nós outros miramos, que a performance histórica de uma Highline Brown, e aí a ideia é o que? Atualizar, como disse, o cálcio e fósforo por idade. E não tanto por produção. Obviamente, de acordo a las evaluações que uno hace, você pode ter muito mais cambios ou muito menos cambios. Isso é de acordo a lo que está na guia. Algo que vão notar é que agora, de acordo à guia, temos um câmbio a semana 32, que a nós outros é um dos mais importantes, porque é o momento que há um câmbio um pouco mais drástico de fisiologia desta ave. Então, há um câmbio um pouco mais temprano, e há a possibilidade essa de fazer uma dieta pré-pico com um pouco menos de cálcio e já ter um câmbio de cálcio e fósforo a semana 21, 22. Pero por guia, o primeiro vai estar neste momento, ok? Então, se hablamos agora de los aminoácidos, de la energia, entramos nesse ponto de cálcio e fósforo e buscando como manter a qualidade de cáscara, que, uma vez mais, como disse, é algo bastante preventivo. Porque essa é uma ruta metabólica limitada e, a mim, esse é o ponto principal. Há pouquíssima possibilidade de recuperação de qualidade de cáscara em aves de alta produção. Por quê? Porque essas aves estão sempre em um balance negativo de cálcio. Então, quando começam a ter problemas de qualidade de cáscara, a única maneira definitiva de consertá-lo é fazer uma muda, uma pelecha, como queiram. Pero há pouquíssima possibilidade de recuperar reservas de cálcio ou, a menos, recuperá-las totalmente em uma ave que está em alta produção. Acá, um exemplo bastante rápido e um pouco teórico, perdão, de
como é o fluxo diário de cálcio, e neste caso com um saldo zero. Sabemos que não é assim, sabemos que há momentos que o fluxo tem um saldo positivo, sabemos que em momentos tem um saldo negativo, porque há um intercâmbio de cálcio entre os huesos corticales e huesos medulares, pero acá estamos fazendo solamente por exemplo com saldo zero. Então, se temos um alimento com 4% de cálcio, o nave consumindo 100 gramas ao dia, hablamos de um consumo de cálcio cercano a 4.000 miligramos de ingesta de cálcio. Desses 4.000 miligramos, você vai perder mais ou menos 500 miligramas em las heces, 380 miligramos em la urina, que nos deixa um saldo de 3.120 miligramos. Acá, você vai aportar, e esse número é bastante importante, mais ou menos 100 miligramos deste cálcio a los huesos medulares. E mirem que é uma ruta bastante limitada, como dissemos, por isso que hay que ter muito cuidado para não gastar essas reservas de maneira rápida. Aí já quedamos com 3.020 miligramas. E agora, 55% desse cálcio vai à formação de cáscara de huevo. Quedamos com 2.200 miligramas hasta 2.500, dependendo da referência que se toma. Quedamos com um saldo cercano a 800 miligramas, e aí o restante se vai para a produção de iema e de albumina, que também utiliza cálcio. E aí, obviamente, já se chega a um saldo zero. Ok? E aí há, obviamente, uma reserva de cálcio circulante, que se utiliza muito para as funções endógenas de la ave, contração muscular e tudo isso. Então, acá é solamente por el exemplo, eu sei que não é o mais correto, porque, como disse, o balance de cálcio nos huesos medulares é bastante variável e bastante dinâmico, e hasta a capacidade de absorção ou não também é completamente distinta, de acordo aos níveis que se utiliza e as fontes que se utiliza. Por esse motivo e por muitos outros, é que hasta hoje não se conseguiu definir matrizes nutricionais ou requerimentos de cálcio digestible em las aves, solamente cálcio total. Pero basicamente o que podemos notar é que há, de acordo à referência, de 800 a 1.000 miligramas de cálcio nos huesos medulares, e esta reserva é sostenida por el hueso cortical, de acordo com o 25-hidroxi e o hormônio paratiroidiano. Então, basicamente o que a ave tenta fazer é manter as reservas de cálcio no hueso medular, às custas do hueso cortical. Então, quando vai quedando negativo, a ave vai sacando cálcio do hueso cortical para ter no hueso medular e a ser cáscara. Por isso que uno se mira que quando se agota o cálcio, rapidamente a ave vai deixar de produzir e ter fatiga de jaula, porque sacou quase todo o cálcio que podia sacar dos huesos corticales e estruturais. Assim, a ave rapidamente tem fatiga de jaula quando está em um balance de cálcio negativo, mesmo que a princípio esses cálcio não está diretamente envolvido à produção de huevos. E a variação que se tem diariamente de cálcio nos huesos medulares supera 900%. Então, por isso que digo, é bastante complicado falar de balance de cálcio no hueso medular. Mas 20-25 miligramas que está circulante na reserva transitória e no sistema vascular, pero o fundamental é isso, que com essas reservas e com toda essa variação, uma ave não faz um retiro maior do que 100 miligramas ao dia de cálcio nos huesos medulares. Então, solamente para ser uma conta rápida cá, se nós outros hablamos de uma ave produzindo 480 huevos por ciclo, gastando entre 3.300 3.000 e 3.500 miligramas por huevo, considerando cáscara e qualidade interna, obviamente. Nós outros falamos de 1,4 milhões de miligramas de cálcio em toda uma vida, e que se uno hace a referência, é como 150 vezes as reservas que o nave tem em qualquer momento, como médio, pero fundamentalmente 1.500 vezes o retiro de cálcio diário, corresponde a ser esses 480 huevos. Então, a ponedora é um animal impressionante em termos de movilização de cálcio. Só para que você tenha uma ideia, o próximo animal no avícola, obviamente, que é o mais eficiente a produzir, ou a utilizar cálcio para produzir um alimento, seria a vaca de leite, que é cerca de 90 vezes. Então, mesmo que hablemos de reservas, hablamos de 150 vezes, e se hablamos de retiro, hablamos de 1.500 vezes. Então, é algo que há que ter muita atenção, porque é um mecanismo bastante delicado e bastante importante para a ave, para lograr ter qualidade de cáscara. Então, como hablamos, criar
capacidade de reserva, quer dizer, desenvolvimento de esqueleto, lenar esses huesos com a prepostura e manter as reservas, entendendo qual é o consumo diário de cálcio, pero fundamentalmente há que conhecer a fonte de cálcio que se utiliza. Isso vamos mirar um pouco mais à frente, que a fonte de cálcio vai afetar bastante seus requerimentos, não somente de cálcio, pero também de fósforo. Acá, só para ter um exemplo adicional, ah, la idea acá es una prueba que se hizo en Highline, acá que no está publicada, pero onde nosotros basicamente evaluamos el peso corporal de 1 a 12 semanas contra el número de huevos, peso de huevo e força de quebra. E mira que interessante que, primeiro, não significa que a ave, quanto mais pesada, mais huevos vai produzir. No, nós outros miramos que realmente o número total de huevos, hasta certo ponto, que dava, mira que o estándar desta ave era de 980 a 1,02 quilos, e o melhor índice de número de huevos nos quedou em 1,130 kg. Pelas aves mais pesadas do que isso, começou a perder huevos. Então, uma vez mais o que dissemos, o sobrepeso é algo que há que cuidar. Assim como malas de peso, se perde muitos huevos, se empieza a querer também por sobrepeso. Pelo que se nota, é algo bastante interessante, a correlação primeiro de peso corporal com peso de huevo. Las aves mais pequenas, peso de huevo muito mais pequeno, pero el dado principal desta prueba, que me pareceu interessante, é que esses huevos pequenos que tinham acá, mesmo sendo muito mais pequenos, tinham uma qualidade de casca, uma força de quebra muito pior. Ou seja, sem ter bom desenvolvimento de esqueleto, pesos de huevo mais baixos não significam boa qualidade de cáscara. Então, se você não desenvolveu bem seu lote a semana 6, a semana 12, para postura, para pico, todo o que hablamos, bajar o peso de huevo, controlar o peso de huevo, não é garantia de preservar a qualidade de cáscara. Então, há que trabalhar nesta etapa de preventiva para alienar e para preservar as reservas. Ok? E aqui, a mim, entra um dos pontos principais de qualidade de cáscara, que é a qualidade intestinal. E acá, eu les hago esta pergunta. Nós outros evolucionamos quantos huevos por ave alojada nos últimos 15 anos? Se hablamos de 2 huevos a semana 60, estamos falando, obviamente, de 30 huevos, ou hasta 60 huevos, se hablamos de los 4 huevos que se habla a semana 90. E aí a pergunta é: quanto de longitude intestinal se aumentou no mesmo período? Praticamente nada, ou hasta as aves estão um pouco mais pequenas. Então, o que significa que os intestinos de uma ave moderna contra uma ave mais antiga é como esse paralelo. Hoje, para manter uma produção de huevos mais elevada em uma ave mais pequena, há que mobilizar muito mais nutrientes no mesmo largo intestinal. Então, cada vez a qualidade intestinal é muito mais importante e muito mais limitante para uma boa produção de huevos. Se assim é, obviamente, acá solamente alguns tips, algumas coisas que observamos a campo, não significa que se algo não está acá não é importante, solamente são as coisas que eu vejo de maneira mais frequente. Para se ter uma boa qualidade intestinal, fundamental ter uma digestão completa de la ingesta, sem ter excessos. Excessos de nutrientes é um dos grandes prepulsores de enterites e de problemas de absorção intestinal. Então, se os níveis de proteína são fundamentais, quanto mais se pode utilizar aminoácidos sintéticos com barra proteína, menos excessos de aminoácidos, de proteínas não digeridas nos intestinos. Então, o equilíbrio dos aminoácidos é fundamental. Trabalhar as enzimas exógenas, fundamentalmente as enzimas NSP, muito mais pensando em qualidade intestinal e não tanto em arrojar custos de alimento. Formulação de precisão, que a mim é uma frase um pouco estúpida, porque uno não pode fazer uma fórmula se não tem precisão da informação que está manejando. Então, uma formulação há que ser de precisão, pero é um tema comum, é uma expressão comum, falar formulação de precisão, sem deficiências, pero sem excessos. O tema de fibra insolúvel, níveis de treonina e o GAUT, o Gut Associated Lymphoid Tissue, como os níveis de fibra, especialmente se habla dessa fibra insolúvel, que pode atuar hasta como um prebiótico, talvez, ou um mananoligossacarídeo, ou algo assim, e hasta níveis mais elevados de treonina podem ter um impacto bastante interessante no desenvolvimento de velocidades intestinais.
E o tamanho de partícula que hablamos, que a partir de 6 semanas, trabalhar com alimento mais grueso vai ajudar bastante essas aves a ter um bom desenvolvimento. Sabemos que qualidade de cáscara é não necessariamente ter um grossor de cáscara, pero muito mais flexibilidade. Nós outros selecionamos, como disse, por esse biocomplexo, e a ideia é que os conos mamilares tenham um bom contato e um contato uniforme com a membrana do huevo, e isso vai generar como um efeito amortiguador, que o huevo possa sofrer um impacto acá e flexibilizar-se até certo ponto sem generar rupturas. E se isso passa, obviamente não se necessita de uma cáscara tão gruesa. E se essa cáscara não necessita ser tão gruesa, a reserva de cálcio que se tem em los huesos vai generar muito mais huevos. Então, a grande parte de se ter uma qualidade de cáscara duradoura é a seleção por flexibilidade de cáscara e não necessariamente por grossor. E aqui vão entrar então os minerais traça e alguns aminoácidos. Quando se habla de cálcio, como disse, não é somente a quantidade de cálcio que importa, isso sim é importante, mas o momento do dia que se suministra esse cálcio, tamanho de partícula, a solubilidade da fonte de cálcio, e tudo isso vai afetar e lhe cambiar completamente os requerimentos de fósforo. E vamos mirar um pouquinho mais acá. Então, por que utilizamos cálcio grueso nessas aves? Mirem que interessante, uma partícula de cálcio fino e uma partícula de cálcio grueso. A partícula de cálcio grueso, para chegar a 90% de solubilização, demora 10 vezes mais que uma partícula de cálcio fino. Então, esse é um alimento que se vai rapidamente, esse é um alimento que se queda mais. Pero, então, devemos utilizar solamente cálcio grueso? Não. Os dois são importantes. Se miramos o ciclo de uma ave ao longo ao largo do dia, mire que interessante. Acá estamos o cálcio grueso e na linha pontilhada temos o cálcio fino. Em las primeiras horas do dia, a ave necessita-se de um cálcio fino para rapidamente absorver cálcio e rellenar os huesos medulares com cálcio que se utilizou na noite. E ao final do dia, a ave vai necessitar muito mais do cálcio grueso, porque é um cálcio que vai quedar retenido por mais tempo. Então, quando mira a quantidade de cálcio ionizado no sangue, se tem alguns benefícios com cálcio fino na manhã e alguns benefícios com cálcio grueso na tarde. Então, fundamentalmente, a ave necessita de los dois, pero em distintos momentos do dia. Al final, então, o que estamos falando de maneira bastante resumida acá é isso. Nós outros temos duas fontes de cálcio para fazer um huevo. Basicamente, o cálcio que está em alimento e o cálcio que está em los huesos. Pero hay que tener o cálcio nos huesos como uma conta de ahorros, como algo que se deve quedar ali e se tocar lo menos possível. Então, hay que maximizar a quantidade de cálcio que vem do alimento e minimizar o cálcio que se saca de los huesos. É possível fazer isso e uno quando hace isso vai ter requerimentos de fósforo muito mais baixos. ¿Por quê? Quando uma saca não há cálcio suficiente no alimento, uno vai sacar cálcio de los huesos, pero la ave jamás vai sacar cálcio solamente, vai sacar fosfato de cálcio, Ca3PO4 2, o que significa que quando se saca cálcio, também se saca fósforo de um hueso. Pero o que passa? Uma ave consome 1000 miligramos, né, 3, 4 mil miligramos al dia de cálcio, pero uma fração de miligramos, 300, 400 de fósforo. Ou seja, quando há uma deficiência de cálcio, se saca cálcio e fósforo, se genera uma deficiência muito mais marcada de fósforo do que de cálcio, porque afinal você está consumindo 10 vezes mais cálcio do que fósforo ao dia. Então, isso é bastante interessante. Quanto pior o manejo de cálcio de uma granja, mais elevado os requerimentos de fósforo. E ao revés, até o ponto que se uno tem uma ave com um cálcio muitíssimo bem manejado, isso já se hizo experimentalmente, uno pode ter uma boníssima qualidade de cáscara sem qualquer adição de fontes de fósforo, com zero fosfato, com zero harina de carne, solamente com fitasa e o fósforo que se saca del fitato de los granos. É totalmente possível e já se hizo muitas vezes de maneira experimental. Então, esse é o grande tema complicado de fósforo. O requerimento de fósforo pode dobrar ou ir à metade de acordo a como se maneja o cálcio. Se hablamos de maximizar a absorção de cálcio,
se hace bastante lógico hacerlo más en la tarde. Miren que el consumo de cálcio de una ave que tiene cálcio disponible todo el día aumenta em 6 a 8 vezes em los momentos em la segunda metade del dia, porque obviamente a ave que vai produzir cáscara em la noite está tentando maximizar a ingesta de cálcio, e isso hace 5 a 6 horas antes do período de oscuridade, e esse deve ser o momento que a ave deve ter cálcio grueso disponível para consumir, mesmo que nós outros estamos dando os 4 gramas de cálcio, 4,2 gramas de cálcio, esse cálcio extra vai ser muito mais absorvido, porque em la manhã, como vimos, a ave tem uma absorção de cálcio um pouco inferior. Então, jamais vai ter risco de hipercalcemia em uma ave que está produzindo bem. Então, se pode fazer o suplemento de cálcio sem medo, mesmo que a ave esteja consumindo todo o cálcio que, em teoria, lo necessita no alimento. E aí, então, acá algumas fotos de sistemas para suplementação de cálcio. Em piso se hace muito mais sencillo, porque basicamente é poner alguns comedores pendulares a mais, solamente com cálcio grueso. Alguns sistemas que miramos, como esse foi um sistema de Centroamérica que se hizo como prueba, solamente para provar. Então, às 2 da tarde se llenava isso com cálcio. Acá em Brasil, um sistema de jaulas convencionais, com esses carritos que se pode ter com esta palanca que se movimenta 2, 3 da tarde, ponendo mais cálcio no alimento. Acá um de México, acá um de Argentina, onde se mostra este já é manual, e esse de Argentina é bem interessante, já automático, como 2 da tarde, 3 da tarde você pode abrir e ter mais cálcio, o alimento que se vai por tornilho dentro do galpão, se vai com uma quantidade extra de cálcio. Isso está sendo tão popular que alguns vendedores de jaulas já estão vendendo esse sistema, que se chama sistema GRIT. Então, isso que é basicamente o mesmo, uma tolva adicional de cálcio grueso, e este cálcio, por um sistema automático, como 2, 3 da tarde, o alimento vai dentro do galpão com uma quantidade extra de cálcio. Então, é algo bastante interessante. El resume, então, de qualidade de cáscara. Vamos falar muito mais rápido, sem os detalhes. Muita atenção aos minerais. Hablamos que os excessos ou deficiências de fósforos é algo que ter em conta e é totalmente influenciável por o requerimento de cálcio. Os minerais traça, que acá tem as referências. As vitaminas, tanto as hidrossolúveis como as lipossolúveis têm uma afetação tanto direta como indireta de qualidade de cáscara. Alguns aminoácidos, também direto ou indireto, seja por a forma de absorção de cálcio, seja por el comportamento das aves. E os aditivos, há muitos aditivos, acá solamente alguns exemplos, e eu não creio que há malos aditivos, há malas utilizações de aditivos e malas recomendações, pero todos podem ter seu efeito positivo acá. Sempre ter atenção quando se hace algum câmbio de níveis de vitaminas ou minerais traças, que ela proporciona é sempre fundamental. Então, as vitaminas lipossolúveis, todas competem por el mesmo sítio de absorção intestinal, e as hidrossolúveis, a deficiência de um aumenta o requerimento da outra. Então, e assim como os minerais traças também têm uma interação. Então, a mensagem acá é: prestem atenção não somente a los níveis individuais, pero a proporção entre eles. Então, você vai aumentar, por exemplo, vamos dizer, zinc, que aumente não somente zinc, pelo que aumente crômio, pelo que aumente fósforo, que aumente todos os outros minerais que têm uma interação em la mesma proporção. Ok? Acá, em la penúltima parte, que já estou como superando um pouco meu tempo, nossos novos requerimentos de fósforo, como são e por quê. Então, nós outros fizemos uma prova alguns anos atrás em Centroamérica, onde notamos que quando se suministrava a quantidade de fósforo e cálcio de la guia contra 20% menos de cálcio e quantidade de fósforo da guia, ao revés, 100% de cálcio e 80%, 20% menos de fósforo, 20 menos, hasta 40% menos de cálcio e fósforo. Os melhores resultados em toda os pontos de força ou de qualidade de cáscara se deram, se não estatisticamente, pelo menos numericamente, com 20% menos de fósforo e 100% de cálcio. E hasta alguns pontos
estatisticamente, mirem que hasta 40% menos de fósforo e de qualidade interna também. Então, se notou que realmente havia possibilidade de barrar um pouco os requerimentos de fósforo de nossas guias, e aí começamos a fazer uma revisão de outras guias. Acá, a etapa de levante para aves blancas, Highline 36, Highline 80, contra as distintas aves, distintas guias de manejo da competência. Se mira que, obviamente, a 36 era a ave mais elevada, la 80 un poco en el top acá del rango, pero no tão elevado como la 36. La Brown, la mesma situação, um pouco mais cercana, pero muito mais elevada ao final. Quando se mirava etapa de produção, disparado la 36, la ave com requerimento de fósforo mais elevado do mercado, e la 80 la segunda. E em caso de Highline Brown seguia como a ave de níveis de fósforo mais elevados do mercado mundial. Então, aí também iniciamos um cruze, acá só para que você tenha uma ideia de quanto estamos falando de Highline Brown contra todo o promédio das outras guias, hablamos de 7% mais, a um promédio de 18 a 100 semanas, e lá 36 como um 11% mais. Então, por isso, você vai notar que a revisão de fósforo foi muito mais intensa para as aves blancas do que de color. Hicimos uma revisão bibliográfica bastante intensa, distintas bibliografias, que ave se testou, que nível se testou. Hicimos uma revisão de resultados de clientes, múltiplos países, então, múltiplos de América Latina, de Argentina, de Brasil, de muitos outros lados. É uma planilha muito mais extensa que isso, mas evaluamos os níveis que se utilizavam os clientes para todo isso generar os novos requerimentos. E como começamos a trabalhar requerimentos, nós outros notamos que 90% de los papeles novos de fósforo habla de fósforo digestible e sequer habla mais de fósforo disponível. Então, nós outros começamos também a nossos requerimentos de fósforo digestible. E notamos algo bastante interessante, uma linearidade bastante marcada entre as distintas publicações em níveis de digestibilidade do fósforo. E daí, então, saíram os novos requerimentos de Highline Brown. Então, acá quedou basicamente, déjame aislar-los acá. Brown, acá está a linha marrom com os pontos negros, o que se está propondo agora de fósforo disponível para Highline Brown, e acá então a linha totalmente marrom, o que se está propondo de fósforo digestible para Highline Brown. Muito mais cercano às outras, foi uma diminuição de 8 a 11%, dependendo da etapa, e como miramos em la prueba, há obviamente possibilidade de se barrar tranquilamente até 40%, então é algo bastante seguro. Jamás uno vai barrar 20, 40% em uma guia de uma generação a outra, pero lo que quero dizer é que aún há possibilidade de, em las futuras generações, vamos dizer em 3, 4, 5 anos, fazer uma nova revisão e hasta barrar um pouco mais de fósforo, pero assim quedaram as novas guias. Acá lo mesmo para 36 e 80, então como estavam e como a hora quedou, com requerimentos similares, as duas aves já não há mais diferença de fósforo, então acá está o fósforo disponível e acá está o fósforo digestible, tanto para 36 como 80. E aqui então como quedou as guias que vocês têm disponível em la página de Highline, já têm esses requerimentos para Brown, Silver Brown, Pink, e para 36 e 80 e Sônia, que acá estão, como disse, por idade. Então, a etapa de levante e a etapa de produção, ok? Uma penúltima parte, de la mesma maneira que atualizamos em la guia cálcio e fósforo, também iniciamos alguma atualização de proteína ideal, de la recomendação de Highline. Acá há múltiplos papéis, múltiplas publicações que eu vou passar de maneira muito mais rápida, porque creio que não nos interessa revisar os papéis, pero muito mais entender os resultados que nos generou. Então, o que vamos notar é que tivemos de las guias Highline, é bastante interessante notar como de 2011 a 2020, como tivemos um câmbio interessante, principalmente em sulfurados, agora em isoleucina, em valina, acompanhando o que se nota entre as publicações mais antigas, 94, 95, hasta las 2018, 2019, como se nota um pouco mais de aumento também. Mirem que interessante, de sulfurados, de 84 a 98, 91,
de isoleucina, de valina também na mesma proporção. Então, Highline está caminhando mais ou menos em paralelo a los cambios de la indústria. Haciendo as revisões, isso é bastante interessante, essa de Evonik, mostrando que realmente o ótimo de sulfurados com relação a peso de huevo estaria em 750, 760 miligramos, e nossa guia está bastante cercano a isso, está em 750 miligramos, que é a guia de Highline Brown atual, está em 830 de lisina e 755 de sulfurados, exatamente de onde está essa de 2017 de Evonik. Quando se mira os números internos de Highline, o que hicimos em 2019, cada um desses um lote distinto. Você pode notar também que o ótimo quedou justamente acá, entre 750 e 760 miligramos. Ah, mirando quando ele é feito de la lisina, tomando a base de la lisina em relação à massa de huevos, sabemos que não é um R quadrado interessante, mas nos dá uma ideia, ao menos, e realmente se parece que o máximo, o top de aminoácidos, pensando em massa de huevos, está em 870, 890 miligramos, que é um pouco distante do que estava na guia, que planteava como 830 miligramos. Então, por isso que vamos mirar que hicimos um pequeno câmbio em como apresentar a guia. Então, vamos chegar a isso. Treonina se quedou, dependendo do objetivo e da idade, entre uns 70% a 73% de relação à lisina. Acá tem os papéis, se querem, os envio tudo isso, mas não vamos falar muito. Triptofano quedou em 20% a 22% em relação à lisina. A valina, entre 90% a 94%, na verdade, empieza em 92%, 94% e vai barrando um pouco. Isoleucina quedou de 82% a 79%, de acordo com as provas que evaluamos. Miramos alguns papéis adicionais, um pouco mais velhos, pero solamente para contemplar que se pode, nós outros estamos falando atualmente de 82 a 90, pero como se pode ter um efeito mais marcado de massa de huevos quando se incrementa um pouco mais ou quando se aumenta um pouco mais de onde estamos. Então, isso nos mostra que se uno está disposto a invertir um pouco mais, pode ter umas ganâncias extras de massa de huevos quando se inverte mais em aminoácidos. Miramos também o efeito, é algo bastante antigo, pero solamente para mostrar a possibilidade de se barrar proteína de maneira bastante marcada e manter a massa de huevos quando se faz uma suplementação de aminoácidos sintéticos adequada. Esta prova acá de Rostanho Albino também mostrando esta proporção de aminoácidos sulfurados bastante cercano a lo que nós outros estamos trabalhando, e esta um pouco mais elevada, então se mostrando que uma vez mais se pode ganhar um pouco mais de massa de huevos indo a níveis superiores à guia de Highline. E acá esta que me pareceu bastante interessante, de Perazo, em Brasil, que nos mostra um pouco, de acordo a esta avaliação dele, a sequência de aminoácidos limitantes a ponedoras, metionina, lisina, triptofano e treonina, que me pareceu bastante interessante também. Ok? Então, há muitas coisas ali, se desejam discutirmos um pouco mais a fundo, pero indo à parte final da apresentação, que é o que nos interessa, que são as novas guias e como se está caminhando as guias e principalmente como se definiu os níveis nutricionais das guias. Então, acá vamos mirar, começando por Brown. Nós outros temos um banco de dados bastante interessante de Highline Brown. Temos praticamente 41 mil linhas de dados de Highline Brown, que podemos filtrá-los e refiltrá-los de qualquer maneira. Pero então, lo que hice acá, nessas 41 mil linhas de dados, obviamente, há lotes buenos, há lotes malos. Então, a ideia foi separar em quartiles esses quartiles acá, então, por huevos ave alojada a semana 60. Por que semana 60? Porque alguns países já a semana 62, 65 empeçam a ser pelecha, então se perde um pouco a referência de número de huevos ave alojada. Então, a semana 65, a semana 60 foi nossa referência. Então, el 25 mais bajo por cento, de 25 a 50, 50 a 75, e el top 25% em número de huevos por ave alojada.
E aí, esses lotes, lo empezamos a evaluar las características. Então, acá miramos, por exemplo, a curva de produção de los lotes que são os 25% melhores, não em produção, mas em huevos avelojada. Los 50-75, el 25-50 e el 25% inferior em produção de huevos, classificados por huevo avelojada. Então, se mira que é interessante que esses lotes melhores tenham um pico de produção mais elevado, pero fundamentalmente tendo uma persistência de produção muito mais marcada. O tema de huevos por ave alojada, perdão, desculpa. O tema de mortalidade ranqueado uma vez mais por huevos ave alojada. Então, obviamente, os lotes melhores têm uma mortalidade muito mais baixa e os lotes que são piores em huevos ave alojada são os lotes que têm uma mortalidade mais elevada. Mire que interessante que o top 25% de Highline Brown, neste caso, chega à semana 67 com menos de 3% de mortalidade, ou pouco mais de 3% de mortalidade. Então, esse é um papel que vai ter, é uma característica que vai ter um papel fundamental. Mirando o consumo de alimento, então, esse é algo bastante interessante porque os melhores lotes não são necessariamente lotes que têm consumo mais elevado, pero sim teriam um consumo mais elevado a princípio de produção. Então, muito provavelmente foram lotes que lograram atingir pico de produção sem sacrificar tantas reservas corporais. Mira que interessante que esses lotes estavam adiantados em praticamente 3 semanas para chegar a 90 gramos de consumo do que os lotes piores na guia. El banco de dados. Peso de huevo, realmente acá não havia muita diferença, o que se nota é que se os lotes melhores empeçam na produção com um pouco mais de peso de huevo, pero depois de semana 25, 26 já não há muita diferença, hasta a semana 55, quando aí novamente os lotes melhores começam a ter um pouco mais de peso de huevo. E se miramos peso corporal, essa sim é uma característica bastante interessante. Mirem que as aves que têm a melhor produção nas 60 semanas, classificadas por percentil às 60 semanas, têm um peso corporal muito mais interessante a princípio de produção. Essas aves começam ou cruzam 1,7 quilos a 19 semanas, enquanto as aves que têm 25% pior de produção cruzam 1,7 quilos somente a semana 23. Então, são 4 semanas de diferença para chegar ao mesmo peso. E isso sim vai ter um impacto bastante marcado em peso corporal, em número de huevos. Então, o que hicimos agora foi o que? Em função calcular os requerimentos de energia e os requerimentos de lisina de acordo às aves de la parte baja hasta a parte superior. Na verdade, eu desconsiderei a parte baja e calculei de 25 a 50 hasta 75 a 100%, e assim quedaram as curvas. Então, a energia, mira que interessante, da parte inferior a superior, são mais ou menos 15 quilocalorias de diferença. E o que se nota é exatamente o que falávamos. Os lotes têm muito pouca caída, os lotes, quanto mais persistência, têm muito pouca caída de alimento acá. Há mais ou menos 20 quilocalorias de caída desses lotes inferiores, quanto os lotes mais persistentes, onde há solamente 11 quilocalorias del pico de produção hasta o del pico de massa de huevos hasta el final del ciclo acá, 78, 80 semanas, quando hicimos a análise. Então, uma vez mais, quanto mais persistente, menos se barra a energia de um lote. Quando se mira em aminoácidos, algo bastante interessante, o segundo quartil nos dava como 800 miligramas ao pico de produção, enquanto o quartil superior nos dava 870 miligramas, que é aquele 25% melhor de los lotes. 870 miligramas contra 800 ao final e 715 acá. Algumas análises internas que hicimos também, então, uma vez mais, essa de massa de huevos, 890 miligramas, quando se hace lisina versus massa de huevos e não peso de huevo. E de aí, então, saiu uma nova maneira de apresentar nossas guias comerciais, que agora vamos ter 2 tablas de requerimentos nutricionais. Uma tabla para performance econômica, como queiram, e uma tabla para performance ótima, onde no que estamos basicamente é cambiando os níveis de aminoácidos e a proteína ideal.
Então, uno vai notar que basicamente esta recomendação é bastante cercana à anterior, é algo que você pode pensar ou em um perfil de peso de huevo mais baixo ou uma dieta um pouco mais econômica, ah, partindo de 830 miligramas, uma proteína ideal bastante mais linear, níveis de linoleico, níveis de colina, e quando você vai à la guia para ou la sugerência de níveis para produção ótima, o peso mais elevado, o primeiro que vai notar é que se recomenda que se mantenha os níveis por mais tempo. Então, acá, enquanto barramos já 92%, acá a 91%, acá 88%, acá 87%, porque o que queremos quedar por mais tempo com a ave consumindo níveis mais elevados. Então, os requerimentos são um pouco mais duradouros em la guia máxima. Da mesma maneira, energia, como disse, não tocamos, é algo bastante linear e se pode ajustar, pero fundamentalmente tem mais requerimentos de aminoácidos. Então, se de 830 fomos a los 870 de lisina, com uma proteína ideal mais elevada. De 90% de sulfurados, fomos a 92% de sulfurados, de 80 e 88 de isoleucina e lisina, de 82 e 90. Então, as novas guias que já estão disponíveis de Brown, assim estão. Lá de 80 aún não está publicada, vai ser publicada possivelmente em segundo semestre, e acá temos 15.000 linhas de dados, que é um terço do que temos em Brown, pero também é um número bastante respeitável de dados, e isso é exatamente o mesmo acá. Então, evaluar os lotes de acordo a quartiles de huevos por ave alojada. Acá você pode mirar que interessante a diferença entre quarto quartil e terceiro quartil, são praticamente 25 huevos a semana 60. E acá a mesma metodologia, então, as curvas de produção, todas as curvas de acordo a los quartiles por huevos ave alojadas. Então, uma vez mais, praticamente o mesmo. Um pico de produção mais elevado e uma persistência um pouco mais marcada, aunque há alguma sucidade de dados acá, porque hablamos de menos dados, então não pode ser um filtro tão intenso como em Labral. É o mesmo tema, mortalidade, obviamente os melhores lotes, uma mortalidade mais baixa, os piores lotes em produção, muito mais mortalidade. Consumo de alimento, lo mesmo, os lotes que são melhores não têm um consumo de alimento mais elevado, pero sim têm um consumo mais elevado ao princípio de produção e depois aqui de semana 25 já há uma mescla. E o peso corporal, que é exatamente peso de huevo, desculpem, um peso de huevo mais elevado ao princípio. E aí sim, acá miramos o peso corporal, que exatamente as aves, acá um pouco de mescla entre os quartiles superiores, pero fundamentalmente esses quartiles superiores têm um peso corporal mais elevado que os quartiles inferiores a princípio de produção, não necessariamente depois. E aí, obviamente, que limpar muitos dados acá, pero se eu saco muitos dados, não consigo fazer os 4 quartiles. Então, por isso, os dados um pouco mais sucios. Pela mesma metodologia, então, miramos acá os requerimentos de energia do terceiro quartil, de segundo quartil a quarto quartil. Então, miramos o mesmo, barramos acá a 15 quilocalorias acá, praticamente 16 quilocalorias acá, pero fundamentalmente bastante persistente. Então, se justifica muitíssimo para os lotes que estão em boa persistência de produção utilizar dietas isocalóricas. E a lisina, que aqui está, 860 miligramos al pico para lo primeiro quartil e 730, 740 para o quartil inferior acá. Então, como disse, há muito mais dados sucios, há muitos mais dados que eu não pude sacar, por isso um rango muito mais elevado. Pero a ideia é que hasta o segundo semestre nós podemos ter muito mais dados e aproveito a oportunidade de lhes pedir que nos enviem muitos dados, porque os dados que vocês nos enviam nos ajudam a generar esses cálculos, esses números. Então, quando nós outros pedimos os dados, o principal objetivo é esse: calcular requerimentos, calcular estándares de acordo aos dados que nos enviam. Ok? E aí devemos ter em segundo semestre, e aqui, como estou dizendo, não é oficial. Então, hasta o segundo semestre isso deve cambiar um pouco, pero a ideia é que a nova guia de Brown, ou a nova guia de 80, perdão, vai sair
também com os dois requerimentos, partindo de mais ou menos um 820 el econômico e um 865, 870 el máximo, também com os perfis distintos de linoleico e proteína ideal. Então, assim imaginamos que vai ser a nova guia de 80 que deve sair em uns meses mais. Ok? Então, finalizando, amigos, que já falei por 1 hora e 25, a fase de crescimento afeta toda a produção e é prevenção. Se nós não logramos bom sucesso na fase de crescimento, não se vai ter boa qualidade de cáscara e não se vai ter boa produção. Prepostura vai ser fundamental. Quanto mais persistente lote, mais importante a prepostura se hace. O pré-pico não é algo fundamentalmente necessário, pero nos ajuda muitíssimo ter uma dieta pré-pico a lograr o pico de produção sem sacrificar tanto as reservas corporales. O pós-pico é muito mais mantenimento e persistência. Trabalhar muito os níveis de proteína ideal para ter os níveis de aminoácidos adequados, sem deficiências, sem excessos, porque ambos são malos. Fizemos uma revisão de cálcio, uma revisão de fósforo disponível e fósforo digestible. Miramos como a fonte de cálcio e como a nutrição de cálcio afeta fortemente os requerimentos de fósforo. E fundamentalmente apresentamos aqui ao final os novos manuais, sendo que o de 80 aún não é oficial, o de Brown sim já é oficial e já está disponível para download, ok? Então, com isso, les agradeço e les peço perdão por os 15 minutos que falei a mais do que deveria. Muchísimas gracias.